Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBVA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário aí do setor de varejo, é um fundo imobiliário de tijolo. Teoricamente ele ainda é de agências bancárias, pelo menos a sua maioria dos ativos, mas a gestão quer que esse fundo se transforme num fundo de varejo. Então ele está sendo negociado na data de hoje a R$ 106,59, na data que eu gravo o vídeo. Ele fez uma entrega de 11,4% de dividendo nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado ali bem próximo do seu PVP a 0,99, ou seja, 1% mais barato do que ele vale. E é um fundo que possui uma boa liquidez. Ele está negociando quase 1 milhão por dia em média. Ele negociando uma média de 961 mil por dia, que é uma liquidez excelente. E ele estava muito depreciado, muito descontado. Ele conseguiu ter uma recuperação aí, ó, uma valorização de 34% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa aqui? Esse fundo ele veio ao mercado antes da situação pandêmica lá em março de 2020. Então, durante o último ano, os últimos 12 meses, esse fundo teve como mínimo 88,50, máxima de 106,59, que inclusive é o maior valor dos últimos 12 meses. Esse fundo, lá nos idos de 2019, estava sendo negociado com ágio ali na faixa de R$ 120. Chegou a ter picos de 140, 160, 170 reais. Ou seja, chegou a ser negociado mais ou menos 70% acima do que ele vale, com bastante ágio. E aí, veio a situação pandêmica em março de 2020 e as cotas do fundo foram jogadas ali para casa de mais ou menos R$ 110. O fundo se recupera, fica um período sendo negociado a 120, 140, 150 reais. Só que aí, desde o mês 7 de 2020 para frente, o fundo começa a sua decrescente, né? As suas cotas saem lá de um patamar de 150 reais para um patamar de mais ou menos 110, recupera 120, mas ele lá para cá ele vem só com quedas, ó. Cai depois um patamar de mais ou menos 110, até subindo um pouco. E aí, mês 8 de 2021, ele começa uma nova queda, caindo para patamares na casa de 100 e até abaixo de 100. Então, ele até esboçou uma recuperação algumas vezes esse ano, mas ele cai ali abaixo de 100, na casa de 90 e poucos reais, voltava a 100. Aí nessa casa aqui de abaixo de 90, 80 e poucos reais, voltava a 100. Ele ficou lateralizado na faixa de 90 e poucos reais, e agora, recentemente, a gente vê o fundo numa boa rampada. Essa rampada aqui, principalmente para fundos de tijolos, a gente conseguiu observar na maioria dos fundos que eu estou trazendo aqui para vocês. Voltando aqui, a gente consegue ver algumas informações a respeito do fundo. Então, o que a gente consegue observar? A gente vê aqui o nome do fundo, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, desenvolvimento para renda, outros segmentos. Ele é um fundo de tijolo e por prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vai ver lá dentro do relatório. Atualmente ele está com a vacância de 4,5%. A gente também vai ver se o relatório traz essa informação. É um fundo que conta com mais de 45 mil cotistas. Ele tem 11 milhões e 500 mil cotas investidas, emitidas, né? Ele tem um patrimônio atual de R$ 108 reais, é o que ele está valendo. E isso, em termo total, representa 1,25 bilhão. Ou seja, 1 bilhão e 250 milhões é o valor que todos os imóveis que o fundo possui valem. E o último dividendo anunciado pelo fundo foi de 95 centavos. Mais aqui abaixo, a gente vê a rentabilidade do fundo. Vamos colocar aqui também IPCA, o IFIX e o IDIV. Então, o que a gente consegue observar? Esse fundo, ele não está com 5 anos de existência. Então, colocar 5 anos é um pouco... assim, o fundo leva uma certa desvantagem. Mas se eu colocar 2 anos também, o fundo tem mais de 2 anos. Mas, enfim, nós vamos ver os dois casos aqui. Com 5 anos, nos últimos 5 anos, a gente vê lá ó, que esse fundo, ele gerou de resultado 22%, o CDI 38%, o IPCA 32%, o IFIX 47% e o índice de dividendos aí, 106%, o dividendo das ações. Contudo, se a gente trouxer isso para 2 anos, a gente vê que o fundo está tendo um bom desempenho nos últimos 2 anos. Então, nos últimos 2 anos, o fundo está com a rentabilidade de 20%, 20,92%, o CDI com 21,92%, IPCA com 15,52%, o IFIX com 14,57%, o IDIV ali com 13,14%. Então, nos últimos 2 anos, o fundo vem com um resultado um pouco melhor. Continuando aqui, a gente vê os dividendos entregues pelo fundo. Então, o que eu sempre digo aqui? Quem investe em fundo de tijolo, geralmente deve-se buscar 2 coisas.
a valorização da cota, quer que a cota valorize no decurso do tempo e quer também que os dividendos sejam crescentes no decurso do tempo. Nesse sentido, o fundo, apesar de toda a dificuldade que o fundo acabou enfrentando, né, com o passar do tempo, a gente vê que o fundo vem melhorando a entrega dos rendimentos aí com o passar do tempo. Então ele estava ali na casa de 60 e poucos centavos, lá nos idos de 2018, e atualmente ele está nessa faixa aí de 90 e poucos centavos. Então a gente vê uma evolução dos dividendos no decurso do tempo. Nos últimos meses a gente vê com exatidão. O fundo estava até entregando um pouco mais, na casa de 1,7, 1,2, isso aqui era não recorrentes, de venda de ativos com lucro. E agora, nos últimos meses, o fundo estagnou-se. Ele estabilizou nesse patamar de 95 centavos. No dia 31 de maio, eles pagaram no dia 15 de junho. E quando esse vídeo for ao ar, já vai ter anunciado os dividendos já para julho. E mais aqui abaixo, a gente vê sobre a média de dividendo do fundo. Então, esse fundo, ele chegou a estar estabilizado na faixa de 0,6, quando o fundo estava com aquela altíssima... Ele estava bem alavancado, ele estava bastante ágil. E aí depois o fundo estava na faixa de 0,7, 1%, 0,8%. E atualmente, mais recentemente, o fundo está na casa de 0,95%, 1,2%, 1,16%, 1%. Ele está mais ou menos nessa faixa de dividendos atualmente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o que a gente faz, os nossos canais Amu Invest e o canal Amu Fiagro, esses dois canais contam com um clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Então considere se tornar membro aí dos nossos canais, porque além de nos ajudar, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, vocês participam no grupo fechado do Telegram e têm preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Lembrando que esse vídeo é gravado com antecedência. Além do mais, eu pretendo comercializar a planilha do canal. Acho que dessa vez vai. Caso a planilha fique pronta, quem é membro do canal vai ter um hiper mega desconto aí na aquisição da planilha. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Nesse e-book, com linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, além do mais, ele é bem baratinho, ele é acessível. Acho que pode ajudar bastante. Seja investidor iniciante, seja quem já tem uma certa trajetória. Considere adquirir esse e-book aí, seja para nos ajudar, seja para você doar para um amigo, para um parente ou até mesmo para você. Como eu disse, tem bastante conteúdo agregador aqui que eu acho que pode somar demais. Se vocês optarem por comprar esses e-books juntos, a compra dos dois juntos, vocês vão ter um desconto de 30% a 40% de desconto, 40% a 50% de desconto se comprar os dois juntos. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram aí e nos ajudam. Vamos lá, esse vídeo aqui foi uma sugestão do Luiz Rafael, ele me pediu 3 vídeos. Então, ele fala grande Amu, obrigado pela atualização, ótimo vídeo. Teria como fazer um vídeo sobre a UFF? Já fiz. RBVA, estamos fazendo agora. E o Viur vai entrar em breve. Ele fala, muito obrigado, sigo firme aí contigo, abraços. Então, ele é um membro antigo do canal. O Adevan, ele é uma pessoa assídua do canal, ele sempre faz doações naquele Valeu Demais lá no Stickers. E ele estava um pouco sumido, mas ele apareceu novamente. Muito obrigado pela doação, Adevan. Saiba que isso ajuda demais. Eu sou imensamente grato pela colaboração. E eu gostaria de trazer assim, um agradecimento novamente à Mônica. Recentemente ela fez um pedido de um vídeo e ela falou, obrigado por atender meu pedido, amor. Você é show. Eu quem agradeço, tá? E aí eu comentei e agradeci a doação dela e ela falou, a minha doação não é nem 1% do valor que eu deixei de perder. Por ter os seus ensinamentos, você merece. Então eu fico feliz de estar ajudando, que está agregando. E novamente, obrigado. A doação dela foi generosa, obrigado de coração. Vocês que de todas as formas ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira, vocês são importantíssimos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Eu, particularmente, não tenho nenhum ativo da Rio Bravo, mas eles melhoraram muito o relatório deles. De todos os fundos, eles começaram a se comunicar muito melhor. Tem que dar os parabéns aí para a gestora. Eles trazem algumas informações aqui a respeito do fundo. A taxa deles é de 0,65 sobre o valor de mercado. Então não tem a ver com aquele valor que estava lá estava informado lá pelo site. Patrimônio do fundo, 1 bilhão 252 milhões. E ele conta ali com mais de 46 mil cotistas. Aqui ele fala o objetivo do fundo, né? Destinados a varejo e tal. Qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com atenção nesse trecho.
Dando continuidade aqui ao relatório, ele traz alguns destaques. Então vamos ver os destaques que ele trouxe pra gente. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Ótimo. Ele fala aqui, ó, primeiro FII com foco no varejo de rua, construção pioneira de um portfólio voltado para o varejo de rua, com a visão estratégica da Rio Bravo, da vocação da maior parte do portfólio para uso varejista. Esse fundo nasceu para ser um fundo de agências bancárias, tá? Depois ele se unificou, era Agências Caixa e Agências Santander, se unificou e fez esse novo fundo. Aí ele fala, portfólio core para varejo, foco em ativos bem localizados e com vocações para o varejo nas principais cidades do Brasil, onde o varejo seja predominantemente e traga segurança e resiliência de renda. Foco nos locatários e contratos. A cidade de atrair bons inquilinos com ótimo risco de crédito e contratos com potencial geração de receita de locação sustentável no longo prazo. Continuando, a gente vê aqui as informações a respeito do fundo, né? Então, atualmente o fundo possui ali 77 imóveis, bastante imóveis dentro, quase 200 mil metros quadrados de área bruta locável, e aqui é o ponto fraco do fundo, na minha humilde opinião. 8 inquilinos, sendo que a imensa maioria ainda está concentrada em 2, que é a Caixa e o Banco Santander, né? Então ele tem muitas agências desses 2 bancos. O fundo atualmente está com a vacância de 4,5%, ele distribuiu 95 centavos, patrimônio de 1,2 bilhões, no fechamento da época, estava R$ 99,00 a cota, já está mais, né? Então, como ele estava sendo negociado abaixo do seu valor, ele estava sendo negociado na faixa de 1 bilhão 150 milhões. Continuando aqui mais abaixo, aqui vem os comentários do gestor. Então, o que eles falam lá? No mês, eles entregaram 90 centavos, a distribuição foi de 95 centavos. Então, eles entregaram acima da sua capacidade. Eles geraram 90 e entregaram 95. Seguindo com o objetivo de linearização de proventos durante o semestre, já que a distribuição conta com um componente extraordinário proveniente de reciclagem de ativos. Então, preste atenção. As pessoas investem sem ler, sem estudar. Daqui a pouco esse fundo começa a distribuir menos, aí vem as pessoas, chorar, reclamar porque o fundo começou a distribuir menos. Tem que estudar para você saber no que você está investindo, naquilo que você decidiu pôr o seu suado dinheirinho. Neste mês, o fundo avançou significativamente sua estratégia de alienações, ou seja, de venda. 12 imóveis em que o fundo estava em negociação comercial, relatado no relatório gerencial de março, houve avanço significativo na venda de 2 ativos, localizados em São Paulo, capital e interior, e sendo realizadas neste momento diligências jurídicas e documentais. Ou seja, pode ser que eles façam mais vendas aí e esses lucros extraordinários ajudem a ficar fazendo essas entregas acima da capacidade operacional do fundo. Além disso, novas propostas foram recebidas nesse mês, somando um total de 8 ativos que estão atualmente em negociação comercial. Aquisições. Aqui o fundo fala que está ativamente em busca de novas oportunidades para aquisições, visto que o ambiente menos propício para negócios gera diversas oportunidades. Além do mais, se o fundo vendeu ativos, ele tem que recomprar novos ativos para gerar renda, né? Se ele não o fizer, o dinheiro do lucro ele é obrigado a distribuir, e o resto, se ele não alocar em novos ativos, aí ele tem que acabar amortizando, né, se for o caso. Continuando, eles falam, temos visto no mercado empresas com maior necessidade de caixa, resultado do aumento expressivo dos índices de alavancagem decorrentes no ambiente de juros baixos, que perdurou no passado recente. Essa situação é benéfica para novas aquisições no RBVA. Aqui ele fala, uma vez que o fundo possui alta capacidade de geração de liquidez através das alienações dos imóveis, da venda dos imóveis, que realizamos de forma recorrente há 2 anos, e principalmente a estrutura da alavancagem do fundo que o fundo possui, que além de representar um baixo patamar do PL, 16%, possui um custo muito inferior ao patamar atual de juros. Continuando aqui, ele continua falando sobre as situações do fundo. Essa parte aqui eu não vou ler muito aqui para vocês, tá? Não vou ler. Mas acho que é interessante se você se interessa por esse fundo. Repactuação dos aluguéis. Ó. Isso aqui, para mim, é um dos pontos que eu não gosto da gestora Rio Bravo, tendo em vista esse acordo que eles fizeram com o Banco Santander, tá? Não gostei da forma como foi feita, algumas situações que ocorreram, mas eu já toquei sobre esse assunto em vários vídeos anteriores. Mas seria interessante você abrir o relatório, ó, clica nesse link aqui para você saber maiores informações, tá? Que eu acho que se você vai investir no fundo, você tem que saber todo o passado também do fundo. Continuando aqui, ele fala sobre o cronograma de amortização. Nesse sentido aqui, eu vejo como a Rio Bravo está muito mais transparente que muitas outras gestoras aí. Eu vejo isso de forma muito positiva. O que eles trazem aqui pra gente? Ó? Nesse ano de 2023, o fundo teve que amortizar 9,8 milhões. A gente vai ver depois no DRE se ele tem essa capacidade de pagar. Se ele não tiver essa capacidade de pagar, aí o fundo vai ter que ou vender ativos para pagar,
ou fazer captação de recurso. Então, para o ano que vem, ele vai ter que pagar 17 milhões. E a gente vê uma crescente desses pagamentos, né? Então, isso aqui é algo um pouco preocupante. Aí, a partir de 2030, ele volta a ter que pagar valores mais baixos, mais acessíveis. Vamos ver aqui, qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma lida aqui nas informações que ele está trazendo. Aqui ele traz a DRE. Então vamos pegar aqui direto maio e ver o que ele está gastando com capacidade financeira, tá? Ó, despesas de CRI, 850 mil. Então, se a gente jogar isso aqui e anualizar, significa que o fundo está pagando 8,5 mais 1,7. Ele está tendo capacidade de pagar mais ou menos 10 milhões por ano. Então, esse ano 2023 está tranquilo. Agora, o ano que vem, provavelmente, ele assim, atualmente, ele não está tendo capacidade de pagar 17 milhões, né? Então, esse é um ponto de atenção, viu? Vamos ver se ele vem sempre pagando nessa faixa, Ele vem pagando mais ou menos sempre essa faixa, 850, 830, 800, 950, 870. Então, poxa, se a gente pegar ali que ele vai ter que pagar 17 milhões e dividir por 12, 17 milhões dividido por 12, teoricamente o fundo vai ter que começar a pagar 1,5 milhão. E isso, se ele tem capacidade para pagar 1,5 milhão? Tem sim. Só que vai impactar severamente nas despesas do fundo, né? Então ele vai passar a distribuir muito menos. Aí talvez vai cair ali para 90, 85, 80. Então, vamos ver como que o fundo vai se comportar aí no próximo ano. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo estão representando frente às receitas. Vamos pegar o acumulado do semestre, que fica uma situação um pouco mais justa, né? Então, o total que ele teve aqui, ele teve 59 milhões de receita imobiliária. E, sinceramente, eu não sei por que é 59 milhões. Por quê? Ele recebeu 61 de aluguel, mais 1 milhão de PIS e mais 1 milhão da venda de imóveis. E mais 358 mil aí de dinheiro parado em caixa. O somatório disso aqui deveria ser mais do que 59 milhões, né? Enfim, não vou ficar perdendo cabelo aqui, calculando isso aqui. Vamos calcular os 59 milhões. Então, vamos ver o que as despesas do fundo, que a gente vai ver esses despesas aqui, de 3 milhões. O que essas despesas representam frente às receitas do fundo. Então, vamos lá. 3 milhões e 9 aqui, 3.009 vezes 100, dividido por 59.554. Então, a gente vê o seguinte, que as despesas do fundo estão ali em torno de 5,05%, uma taxa bem aceitável na minha humilde opinião. Continuando aqui, ele vê os resultados de distribuição, essa parte eu vou pular. A gente vê uma evolução do número de cotistas saindo ali de 43 mil e atualmente alcançou ali 46 mil, vem evoluindo e aumentando o número de cotistas. Continuando aqui, a gente vê todo o histórico de pagamentos de dividendos do fundo. Então ele chegou a pagar um bom dividendo, 95, 85, 1,24, 85 e tal. E agora ele está mais estabilizado nessa faixa de 95 centavos, mas ele mesmo já mostrou que a capacidade dele é um pouco menor. Aqui a gente vê sobre o patrimônio do fundo. Então, um fundo que possui alavancagem, né? Então, ele tem um patrimônio de quase 1 bilhão e 500 milhões, contudo, ele tem quase 200 milhões de alavancagem. Mas, pelo que eu vi ali, eu vejo que ele está com capacidade operacional até tranquila, não está nada fora do normal, nem nada muito, assim, muito preocupante, não. Aqui ele mostra o patrimônio do fundo, como é um fundo que tem agências bancárias, então ele tem agências espalhadas pelo país inteiro. Então 1% está no DF, 3% em Minas, 68% em São Paulo, 22% no Rio, 1% no Paraná, 2% em Pernambuco e 3% no Ceará. 79% é de renda urbana e 20% high-end. Regiões do país, 93% está na região sudeste, 5% na região nordeste, 1% na sul e 1% na centro-oeste. Mais abaixo aqui a gente vê que a imensa maioria dos contratos são renovados por IGPM, 65%, e 35% dos contratos são renovados por IPCA. Mais abaixo aqui a gente vê o patrimônio do fundo, o cronograma de vencimento dos contratos, né? Então, 2023 venceram 5%, 2024 vai vencer quase 4%, 2025 mais 5,1%, 2026 mais 1%, e aí vai começar a vencer um percentual um pouco maior em 2027. Então, até lá a gente vai ter que ver como que o fundo vai se comportando, né? E como que ele vai ter essas capacidades até lá. Depois, em 2029, um número maior. E 2030, para frente, começa a vencer um percentual maior da carteira. Então, a maior parte do portfólio do fundo tem até um certo prazo de vencimento. Aqui a gente vê também aquilo que eu falei para vocês. Notem, tá? 35% hoje dos inquilinos é Santander. 33% é Caixa. E agora eles estão com concentração também boa, mais alta também, no grupo GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar.
Então, os 3 maiores inquilinos do fundo são percentuais muito altos, né? O que para mim é algo ruim. Então, eles têm também Centauro, tem Renner, tem outros inquilinos aí, mas esse percentual alto de dependência de inquilinos, para mim, é o ponto mais preocupante do fundo. Então, metade dos contratos hoje são contratos atípicos e metade dos contratos são contratos típicos. Quando tem reajuste nos seus contratos, a maioria deles são negociadas ali em julho, novembro e dezembro. Aqui abaixo a gente vê o gráfico novamente, mas agora no sentido de aqui é o quanto que é a receita e aqui é o quanto que eles ocupam dos imóveis. Então ele 31% está no Santander, 24% no GPA, 23% está na Caixa, né? E assim por diante. Aqui ele mostra o portfólio do fundo e o interessante é, se você quiser conhecer um pouquinho mais, ó, clique aqui. Eu vou clicar aqui para vocês ao vivo, bicho. Então, aqui a gente vê a aba e clica e consegue ver o imóvel, né? Tá carregando a página. Então aqui é onde fica o imóvel da Caixa. Primeiro imóvel aqui que a gente clicou. Então fica lá em São Paulo, Avenida Rio Branco, Barra Funda. Dá pra gente ter uma noção um pouco... Vamos ver o que significa esse 100. Ele traz um pouco mais de informações a respeito aqui da agência, né? Uma avenida interessante. Eu não vou abrir um por um, lógico, né? Mas aqui você consegue ver um por um os imóveis. Se você vê a área bruta locável dele, quando que vence o contrato dessa agência, em que lugar que fica, né? Então, bem interessante. Aqui estão todos os imóveis que o fundo possui. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Sul, Nordeste, Distrito Federal. Vamos ver que eu moro aqui perto do DF. Deixa eu ver essa agência aqui onde fica. Na verdade, não é uma agência, é um supermercado que tem em Brasília, ó. Então, é o Rede Pão de Açúcar. É um supermercado do Pão de Açúcar. Estava escrito, né? Bastava ler aqui. GPA, o locatário, né? Aqui ele mostra a linha do tempo, como é que o fundo foi crescendo e diversificando, né? Foi expandindo. Os principais acontecimentos. E é o restante do relatório deles aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBVA são somente essas informações. E eu gostaria aqui de trazer formas de apoio gratuito aqui ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz uma enorme diferença. Então comenta aí pra nós o que vocês acharam aí a respeito desse fundo. Vocês gostaram desse ativo? Vocês teriam cotas deles? Vocês têm o RBVA no portfólio de vocês? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Como eu já antecipei, eu não tenho ativos da Rio Bravo. Questões de cunho pessoal, eu não gosto da gestora, prefiro não ter nenhum ativo. E esse em particular, ele é um fundo líquido, ou seja, tem muita negociação. É um fundo que está entregando um bom rendimento, tem bastante imóveis, mas ele tem esse problema de concentração em devedores, né? Em inquilinos. Então, são alguns pontos de atenção que tem que ter. O fato de eu não querer ter o ativo, isso não significa que ele seja bom ou ruim, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí 2 canais que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra conta ali com 336 inscritos, está crescendo bastante. E o canal Amu Dicas entrou em contagem regressiva. Nós já estamos quase chegando nos 1000, gente. Só faltam 18 inscritos. Vá lá no canal Amu Dicas e se inscreva. Ajude a gente a chegar nos 1000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, compartilhar. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. E eu não poderia deixar de agradecer vocês aí que nos ajudam de todas as formas, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Em especial, vocês que fazem doações para o Pix do canal, vocês que se tornam membros e vocês que também têm adquirido os e-books. Os membros têm carregado esse canal aqui nas costas e obrigado a vocês que adquirem os e-books. Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through.
I just gotta get through, cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.